pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Vamos a mais uma aula de Geometria Analítica com estudo da reta, parte 3. O que nós vamos ver nessa aula? Começamos aí com uma introdução, posição relativa entre duas retas, definição, paralelas, coincidentes, concorrentes, perpendiculares e aplicação com exemplos. Vamos lá? Composição relativa entre retas. Definição. As formas como duas retas podem interagir no plano são chamadas de posições relativas. As possíveis posições relativas são paralelas, coincidentes, concorrentes ou perpendiculares. Então, vamos ver aí cada uma delas. Paralelas. Duas retas distintas são paralelas quando possuem a mesma inclinação, ou seja, valores iguais no coeficiente angular e valores diferentes no coeficiente linear. Ou seja, MR igual a MS e NR diferente de NS. Ok? Então, elas devem ter a mesma inclinação no plano, porém, o coeficiente linear de cada uma ali deve ser diferente. Coincidentes. Duas retas são coincidentes quando pertencem ao mesmo plano e possuem todos os pontos em comum. Então, o nome já diz aí, né? Uma reta vai coincidir com a outra reta. Então, MR tem que ser igual a MS e o NR tem que ser igual a NS. Tudo igual, retas coincidentes. Concorrentes. Duas retas são concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Ou seja, o MR tem que ser diferente do MS. Então, a inclinação dessas retas no plano serão diferentes. Elas se cruzam em um único ponto. Então, quando isso acontecer, são retas concorrentes. Perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando possuem um único ponto em comum e, além disso, formam um ângulo reto entre elas. MR vezes o MS é igual a menos 1, ou MR é igual a menos 1 sobre o MS. Então, percebam que essas retas, elas se cruzam também em um único ponto no plano cartesiano. Porém, além disso, entre elas, formam um ângulo de 90 graus. Por isso, o nome perpendiculares. Tá? Então, além delas se cruzarem, elas formam um ângulo entre elas de 90 graus. Então, são ditas retas perpendiculares. Ok? Uma dica aí para vocês que vai facilitar. Quando a equação da reta vem na forma geral, ax mais by mais c, para nós calcularmos aí o coeficiente angular e o linear, tem uma regrinha prática. Então, para o coeficiente angular representado por m, podemos fazer menos valor do a sobre o b. E para encontrarmos o coeficiente linear, representado aí por n, podemos fazer menos o valor do coeficiente c sobre o b, ok? Então, deixo vocês aí muito bem acompanhados com a professora Cris. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Obrigada, Paty. Vamos continuar aí, pessoal. Vendo agora a aplicação de tudo que vocês viram aí sobre posição relativa entre retas, ok? Então, o primeiro exemplo que a gente tem aí fala o seguinte: determinar a posição relativa entre as retas R, x mais 2y menos 6 igual a 0 e S, 2x mais 4y menos 3 igual a 0, tá? Então, vamos lá. Encontramos o M e o N de cada uma das retas, tá? Então, a gente já viu aí como que é que a gente encontra o M e o N de cada uma das retas. Então, a equação que nós temos aí que define o M, né, é o menos A sobre B. Por isso que ficou menos 1
sobre 2 da reta R, ok? Na reta S, nós temos aí, ó, de novo, menos o 2 sobre 4, tá? E 2 sobre 4, simplificando, nós temos menos meio também. Então, nós temos o M da reta R e o M da reta S, eles são iguais, né? Então, isso significa que o coeficiente angular das duas retas são iguais. Agora, para verificar se elas são, qual é a posição relativa delas, se elas são coincidentes ou se elas são paralelas, a gente precisa calcular o N, tá? Então, calculando o N da reta R, nós temos aí, ó, menos fora do parênteses, por quê? Porque faz parte da equação que determina o N, e o menos 6, que é o C dividido por 2, ok? Então, menos com menos dá mais, então 6 dividido por 2, 3. Na outra reta, na reta S, nós temos novamente lá menos 3, tá? Então, fazendo a regra de sinal, nós temos 3 quartos. Tudo bem? Ok? Então, 3 é diferente de 3 quartos, certo? Então, nós temos os coeficientes angulares aí. Então, temos M's iguais e N's diferentes. Quando nós temos M's iguais e N's diferentes, as retas são paralelas. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo? Segundo exemplo, hein? Então, nós temos aí, determinar a posição relativa entre as retas R e S, tá? De novo, a gente encontra o M e, se houver necessidade, o N também, ok? Então, M da reta R menos o menos 5, fazendo a regra de sinal, então temos 5 terços. M da reta S, menos 3 quintos. Então, M de R vezes M de S igual a menos 1. 5 terços vezes menos 3 quintos, será que é igual a menos 1? Se essa igualdade for verdadeira, as retas serão perpendiculares. Como que eu já consigo observar isso? Ó, a fração vai estar invertida, tá? Nos M's aí, e também com sinais diferentes. Então, uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então, só de bater o olho eu já sei que são retas perpendiculares, tá bom? Então, eu nem preciso fazer esse cálculo aqui, mas a gente está só demonstrando para vocês. O que você vai precisar reparar? As frações, elas estarão, uma é o inverso da outra com o sinal trocado, ok? Então, menos 15 dividido por 15 é igual a menos 1. Menos 1 é igual a menos 1? Sim. Então, as retas são perpendiculares. Tudo bem? Tranquilinho, né? Vamos para mais um? Determinar a posição relativa entre as retas R e S. Encontramos o M e o N de cada uma das retas, N novamente, se for necessário. Então, o M da reta R vai ficar menos 4 sobre menos 3, e fazendo a regra de sinal, nós temos 4 terços. Na reta S, vai ficar menos 2 sobre menos 3, então, com a regrinha de sinal, 2 terços. M's diferentes, ok? Se os M's já são diferentes, eu consigo afirmar para vocês que as retas são concorrentes. Tudo bem, gente? Tranquilo? É isso! Então, muito obrigada por vocês assistirem. Esperamos que vocês tenham entendido. Essa parte foi bem tranquila, tá? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!